Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. E com a mesma fé, mas com as esperanças renovadas, com gratidão ao Pai Criador, nós estamos vendo as vacinas chegarem. E nós, graças a Jesus, podemos dizer, aliás, substituir aquela frase, isto também passa por esta aqui. Isto já está passando. Vamos nos esforçar mais e esperando que todos aprendemos a lição. E a gente sabe que há um mundo de luz e sabedoria através dos livros. Daí a preocupação que a gente tem em exortá-los a ler boa leitura. Pensando nisso, nós planejamos e já estamos executando, colocando a nossa livraria à disposição de vocês em alguns horários, nos dias da semana e até aos sábados. Então, quem se interessar na compra de livros novos, seminovos ou usados, passem lá na Francis. O Giovanni vai estar lá com aquela simpatia dele, com aquela dedicação, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair com um livro. E, como a gente só gosta de dar notícias boas, as 200 cestas básicas foram quase entregues na terça-feira e no decorrer dessa semana nós completamos, que nós já temos, só que as famílias ainda não vieram buscar. 200 cestas básicas, missão cumprida com muita alegria. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que não se inscreveu para o nosso curso forte? Vamos lá, pessoal. Vamos nos inscrever, né? Primeiro e segundo anos básicos e primeiro e segundo anos de educação mediúnica. E agora, segunda-feira, que vem, dia 22, às 20 horas, através do Google Meet, nós vamos ter a primeira aula, uma aula inaugural, onde os professores vão recepcioná-los para que todos possam se conhecer melhor. Compromisso assumido, um horário já vamos reservar. Porque a gente sabe que quem lê vale mais, quem aprende um conhecimento se enriquece. Nós vamos também falar para vocês, aliás, até um pedido, se inscrevam no nosso a Francis Oficial no YouTube. Nós estamos com 600 e poucos inscritos. Nossa, mas a gente gostaria que muito mais pessoas pudessem usufruir das palestras, daquilo que o A Francis Oficial apresenta para todos. Vamos, né? Se inscrever no curso, se inscrever no A Francis Oficial, ler todas as noites, ou sempre que possível, e vibrar para que as vacinas cheguem logo, que todo mundo possa tomar, e a gente logo, logo vai se encontrar para dar aquele abraço. E o Antoninho vai fazer a nossa prece inicial. Muito bem. Hoje à noite estará conosco o Tiago Matos, grande pianista. E grande palestrista que nós amamos. Grande palestrista. E essa noite ele vai trazer para todos nós
um tema do Sermão do Monte, de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Isso é muito bonito. Então vamos todos nós participarmos, nos enriquecermos um pouco mais, fazer com que nossos corações possam se sensibilizar através desse tema tão maravilhoso. Muito bonito. Então, como sempre fazemos, antes de qualquer atividade, nós buscamos Jesus através de uma prece. Nós vamos pedindo ao Divino Mestre que coloque suas mãos dadivosas sobre a cabeça de cada um de nós. Todos nós que nesse instante estamos ligados, todos nós que nessa noite participaremos desta reunião, todos nós que estaremos ligados através desse tema maravilhoso que o Tiago irá trazer para todos nós. Então, Jesus, abençoe o nosso propósito de nos enriquecermos um pouco mais com as lições do seu Evangelho. Adentre o lar de cada um de nós e permita que aqueles companheiros também possam fazê-lo com o propósito de fazerem uma higiene psíquica de todo o ambiente de nossas casas. No decorrer da semana, através de pensamentos, às vezes um pouco negativo, palavras um pouco mais fortes, sentimentos em desequilíbrio. Os nossos lares ficam impregnados dessas energias que vai fazendo muito mal a todos os nossos familiares. Então, nesse instante, nós pedimos a esses amigos que possam ir retirando todas essas energias pesadas, levando para o espaço e deixando-as no laboratório divino para que daqui a algum tempo, depois de devidamente recicladas, modificadas, elas poderão retornar à Terra, beneficiando aqueles nossos irmãos que mais sofrem. Nós pedimos também à Mãezinha de Nazaré que possa adentrar os nossos lares, colocando suas mãos dadivosas sobre nossos chakras, iluminando nossos perispíritos, fortalecendo nossas mentes, fazendo com que nós possamos sentir a fé viva, a esperança renovada, a certeza de que desta feita nós estamos fazendo o nosso melhor. E assim sendo, nós estamos crescendo, evoluindo, indo em direção a Jesus. Francisco de Assis, nosso dileto companheiro, que tem nos emprestado todas as oportunidades
de tarefa, de trabalho, beneficiando a todos aqueles que passam por nós em sofrimento. Sê conosco, fala a cada um de nós daquilo que precisamos ouvir. Empresta-nos força e bastante coragem para, nestes momentos difíceis, enfrentarmos tudo. Graças a Deus. Com fé viva e muita coragem. Que assim seja. Graças a Deus e também a Jesus. Boa noite aos amigos do Afracis, boa noite a todos aqueles que participam desses encontros semanais em que conversamos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Quero agradecer essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, de poder conversar com vocês, refletir com vocês, pensarmos juntos sobre as lições do Cristo. E a gente sempre diz que quando estamos aqui falando sobre uma passagem evangélica, sobre uma lição doutrinária, o fazemos não porque somos melhores ou porque conhecemos mais, mas porque verdadeiramente necessitamos mais, precisamos mais, carecemos mais das lições sobre as quais nós tecemos os comentários. E a lição de hoje é de suma importância. Ela é extraída do Sermão do Monte, de uma das afirmações de Jesus no Sermão do Monte, na parte que nós chamamos de bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Jesus diz para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurança, meus amigos, significa felicidade. Felizes. Felizes os pobres de espírito. Benditos os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É preciso primeiro que nós identifiquemos ou concebamos o que vem a ser pobre de espírito. Numa linguagem tradicional, essa expressão é utilizada para se referir a pessoas ingênuas, pessoas tolas. Pobre de espírito, numa linguagem corrente, é o tolo. Mas há um outro sentido para essa expressão, e é esse o sentido empregado por Jesus nessa afirmação. Pobre de espírito significa humilde. Então, relendo a afirmação de Jesus: felizes, benditos os humildes, pois deles é o reino dos céus. Em algumas traduções nós já vemos a palavra humilde ao invés de pobre de espírito. Humildade. Aquele que é humilde é bendito com o reino dos céus. Por que será que a humildade é uma virtude tão importante? Porque Jesus deu a ela tamanha importância. O que é ser humilde? A humildade traz para nós, se apresenta para nós com algumas características. Humildade é sinônimo de simplicidade. A humildade se opõe a uma das nossas maiores chagas do coração, que é o orgulho, a vaidade. A humildade
é contrária à soberba, que é a nossa ideia de superioridade, a arrogância, a prepotência. O humilde, além da simplicidade, além de agir de forma contrária à ideia de superioridade, à arrogância, à soberba, ele reconhece as suas limitações, reconhece as suas faltas, reconhece os seus defeitos, reconhece a sua condição de criatura falível. Ser humilde é isso. E por que será que ser humilde, buscar essa virtude é tão importante para nós? Sabemos que é um desafio, não é? Sabemos que a virtude da humildade, alcançar essa condição de criaturas verdadeiramente humildes, é um desafio para nós. Precisamos exercer um esforço para alcançarmos essa condição. E o primeiro passo é nos conhecermos, é nos reconhecermos como realmente somos. Porque existe uma distância muito grande entre aquilo que nós achamos que nós somos e aquilo que de fato nós somos. Comigo, pelo menos, é assim, e eu acredito que a maioria de nós passa por essa percepção. O que nós achamos de nós é muito diferente do que aquilo que nós verdadeiramente somos. E o que às vezes nós realmente somos nos é mostrado pelo convívio com as pessoas que nos cercam. A relação com o outro é um termômetro para que nós possamos de fato descobrir quem nós somos. Nas experiências, nas interações da nossa vida, com as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, na rua, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É dessas interações que muitas vezes nós extraímos os alertas que nos mostram quem realmente nós somos. E em matéria de humildade, isso não é diferente. É assim que acontece. É preciso nos conhecermos para entendermos o que é preciso mudar em busca do alcance desta virtude. E um ponto fundamental quando nós buscamos e alcançamos a condição da humildade, que Jesus ressalta para nós como uma virtude tão importante, é nos percebermos como iguais. É olharmos as criaturas que caminham conosco, que ombreiam conosco nesta encarnação, como criaturas iguais a nós, em condições evolutivas muito parecidas. Salvo algumas exceções daqueles espíritos missionários que de tempos em tempos reencarnam para nos lançar luzes sobre os caminhos do progresso moral, a grande maioria de nós está numa condição evolutiva muito parecida. Não há grandes diferenças entre os espíritos encarnados neste planeta em sua condição atual. A busca da humildade nos começa a direcionar o nosso olhar para essa condição de igualdade em relação às criaturas em nossa volta, à nossa volta. Nos faz reconhecer que o nosso passado espiritual não é tão diferente, que os erros cometidos, que as deficiências, que as necessidades de aprendizado são muito parecidas. E assim também o é em relação ao nosso presente, em relação às nossas imperfeições. Os erros que cometemos cotidianamente não são tão diferentes dos erros que as pessoas que estão caminhando conosco na presente experiência também cometem. E a busca da humildade nos permite mudar o nosso olhar em relação a essas criaturas à nossa volta. Percebermos-nos como iguais. Esse é o primeiro degrau
que nós alcançamos quando nós buscamos, nos enxergamos como somos e percebemos a nossa verdadeira condição. Reconhecermos-nos como tais não é um sinal de inferioridade. Reconhecermos-nos, mas reconhecer verdadeiramente. Quando nós estamos sozinhos, pensando com nossos botões, como se diz, não para os outros, mas para nós mesmos. Quando nós estamos nos autoanalisando, percebermos as condutas, os pensamentos, os impulsos que muitas vezes estão presentes nas nossas atitudes cotidianas, que nos mostram aquilo que precisamos mudar em busca dessa virtude. Isso não é sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Quando nós conseguimos reconhecer aquilo que realmente somos, em matéria de humildade ou falta dela, isso é extremamente importante, isso é um sinal de coragem. Isso é um ato libertador também. Porque enquanto nós nos auto-enganamos, nós não conseguimos perceber ou querer dar os passos necessários para essa mudança tão relevante. E o olhar para o outro como um irmão, olhar para o outro como um igual, é uma das consequências, é uma das formas de agir do Espírito que alcança a virtude da humildade. Vejamos o quão isso é importante. E Jesus, em muitas passagens do seu Evangelho, nos reforça a importância dessa virtude. Eu vou comentar rapidamente 3 aqui, para a gente discutir muito rapidamente. Mateus capítulo 18, itens 1 a 5, conta-nos, narra o Evangelho, que os discípulos chegaram a Jesus questionando quem era o maior no reino dos céus. E Jesus diz, chamando um menino, coloca um menino no meio dos discípulos e diz o seguinte: na verdade vos digo que se não fizerdes meninos, ou se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. O que Jesus chamava aqui de pequeno significava, na linguagem figurada que Jesus apresentava aos seus discípulos, a ideia de humilde. Numa outra passagem, Mateus capítulo 20, Jesus é convidado para uma refeição na casa de um dos principais fariseus. E lá chegando ele percebe como as pessoas buscavam sempre os primeiros lugares à mesa, buscando sempre um local de destaque. E aproveitando-se daquele evento, Jesus saca essa parábola, não é? Na verdade, esse ensinamento. Diz o seguinte: sempre que fordes convidados para uma boda, para uma festa de bodas, não busqueis jamais os primeiros lugares. Porque pode ser que o dono da festa, havendo nela também uma outra pessoa mais importante do que você, se dirija até você e peça para que você ceda o lugar àquele que é mais importante. E você, então, envergonhado, terá de sair dali e ir para os últimos lugares. Busca sempre, então, os últimos lugares, porque pode ser que aconteça o contrário, que o dono da festa, vendo nos últimos lugares, vá até você e peça para que você se sente num lugar mais à frente. E isso será sinal de glória. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. E os que se exaltam serão humilhados. Mais um ensinamento oportuno de Jesus sobre a humildade. E numa outra passagem, conta-se que a mãe dos filhos de Zebedeu chega até próxima a Jesus
e pede a ele uma coisa. Pede para que ele diga que seus filhos se sentarão ao seu lado no reino dos céus, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Jesus diz: mas será que vocês podem tomar do mesmo cálice que eu? Ou seja, passar por tudo aquilo que Jesus passaria? E eles dizem que sim, que poderiam. E Jesus diz: é bem verdade que podeis tomar do mesmo cálice, mas esse lugar no reino dos céus não sou eu quem decido, e sim meu Pai que prepara. E diz, acrescentando aos seus seguidores o seguinte, que na terra, os príncipes da terra oprimem seus vassalos. Aqueles que têm poder subjugam os mais fracos. Mas no reino dos céus, ou seja, na lógica, nas leis do mundo do espírito, não é assim que as coisas funcionam. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso Senhor. Esse seja o vosso servidor, diz Jesus. O que entre vós quiser de ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção a muitos. Diz Jesus em mais essa oportunidade. Humildade, servir. Este é o caminho para a redenção. Este é o caminho para o nosso progresso moral. Assim como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Humildade. Numa outra passagem, a passagem simbólica do lava-pés, em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, não é? Porque ele olhava Jesus naquela condição, um espírito tão superior, reconhecido por Pedro como enviado de Deus, como ele poderia lavar os pés dos seus discípulos se ele era superior? E Jesus insiste naquele ato simbólico, mostrando a sua condição de servo de toda a humanidade. Lavaria os pés, as chagas, os sofrimentos de todos aqueles que o buscassem. Humildade. Humildade. Não só nessas passagens, mas por todo o exemplo do Mestre, nós vemos que a tônica da sua lição de amor deixou um rastro de humildade. Aquele que era o maior entre nós, o espírito mais perfeito que já passou pela terra, foi o mais humilde de todos. Por isso, Jesus reforça para nós a importância da busca desta virtude. Este é um caminho sem o qual nós não alcançaremos o progresso moral tão almejado. E a falta de humildade, meus amigos, nos traz uma falsa ideia de autossuficiência em relação ao mundo à nossa volta, em relação às criaturas que caminham na presente encarnação conosco, em relação até ao próprio amparo e interferência do plano espiritual na condução, não só das situações que muitas vezes regem as nossas experiências reencarnatórias, mas na própria evolução do planeta. Essa ideia falsa de que nós somos autossuficientes e não precisamos de nada e de ninguém. A ideia errônea de que tudo o que conquistamos depende única e exclusivamente de uma vontade individual. É claro que a nossa vontade, os nossos esforços são extremamente importantes, mas há uma série de fatores que contribuem para tudo aquilo que nós fazemos e conquistamos, em qualquer campo que seja. Dou um exemplo aqui, vamos pensar num grande cientista que tenha realizado uma grande descoberta para a cura de uma doença incurável até então. Aquele cientista é indicado para o prêmio Nobel, ganha, não é, notoriedade.
é o criador, é o descobridor de uma cura para uma doença. Mas se nós analisarmos, dando um exemplo aqui hipotético por óbvio, mas que se aplica a qualquer histórico de sucesso, nas experiências de muitas das criaturas, eu diria de todas as criaturas que passaram pelo nosso planeta, esse espírito nasce numa determinada família e tem todo o amparo de pais, de familiares, de um modo geral. Esse espírito é alimentado, esse espírito é cuidado, esse espírito recebe um teto. Esse espírito recebe a instrução dos professores na primeira infância, na adolescência. Esse espírito tem amigos que o apoiam, que o auxiliam nos momentos de dificuldade, de crise, de incerteza. Esse espírito, quando adoentado do corpo físico, recebe o tratamento médico necessário. Esse espírito tem a condição de estudar. Esse espírito entra numa universidade, lá também instruído por professores, mestres, é também influenciado por amigos, por funcionários da instituição. Esse espírito passa a vida inteira se preparando para talvez uma tarefa importante no campo da medicina, no exemplo que eu dei, mas ao seu entorno existem uma série de outras criaturas que direta ou indiretamente contribuem para que ele possa realizar aquilo com que se comprometeu, direta ou indiretamente. Ele não está só jamais. É claro que ele se esforça, é claro que ele se dedica aos estudos, é claro que ele passa por uma série de dificuldades, mas ele não está sozinho. E de outra sorte, não podemos ignorar e sabemos aqui no campo da doutrina espírita que esses espíritos que vêm com essas tarefas são também muito influenciados por equipes no plano espiritual, quando dos estudos, são intuídos em determinados caminhos nos momentos de pesquisa. Há toda uma estrutura preparada que dá apoio a esse espírito nessa tarefa tão importante. Ele não faz nada sozinho. Jamais poderia fazê-lo sozinho. E quando eu falo desse exemplo do cientista, eu me recordo de uma experiência durante as escolas, né, de uma casa espírita na qual eu trabalho, numa das escolas, falando, né, numa palestra sobre a influência do plano espiritual nas nossas vidas, sobre a influência dos espíritos, dos bons espíritos, nos casos das grandes descobertas, dos espíritos que recebem do plano espiritual a inspiração para tantas criações tão belas no campo das artes, da ciência. Eu lembro de uma aluna que não se conformava com a ideia de que ela, sendo uma cientista, e ela o era, não é professora de um curso de pós-graduação numa área científica, ela não conseguia admitir como possível que as ideias que ela traduzia muitas vezes eram ideias recebidas também pela influência de equipes espirituais. Para ela, essa realidade diminuía o seu trabalho, não é? É curioso isso. Vejam, uma ideia de autossuficiência, mesmo ela considerando a possibilidade de interferência dos espíritos na nossa vida, e quando nós lemos o livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta nesse sentido, né? Qual é o tamanho da influência dos espíritos na nossa vida? Eles respondem muito mais do que imaginas. Muitas vezes, eles próprios vos conduzem, tanto para o bem quanto para o mal. Mas nesse exemplo específico, a percepção daquela aluna era de que ela era totalmente autossuficiente. A ideia de que ela poderia receber algum tipo de influência do plano espiritual, mesmo que para o bem, para uma descoberta, para um estudo que beneficiasse outras pessoas, era uma ideia que, em sua visão, diminuiria os seus méritos. E aí eu me recordo da experiência de Kardec. Quando Kardec
soube da sua tarefa, quando o Espírito de Verdade apresenta a Kardec sua tarefa, ele faz alguns apontamentos muito interessantes. Fala para Kardec que ele não deveria revelar, né, o que estava acontecendo ainda, que ele não tinha ainda construído nada, que ele poderia falhar e que se ele falhasse, outro o substituiria. E os Espíritos dizem a Kardec, o Espírito de Verdade diz a Kardec, que os desígnios de Deus não se assentam sobre a cabeça de um só homem. Ou seja, uma tarefa tão importante como era a da codificação espírita não poderia depender de um único homem. Se Kardec falhasse, outro teria que assumir a missão. E assim o é com todas as grandes descobertas, as grandes revelações da humanidade. Mas aqueles que se apresentam como os reveladores, os descobridores, não agem sozinhos, não poderiam agir sozinhos. A questão é que muitas vezes a nossa visão equivocada em relação a essa falsa ideia de autossuficiência não nos permite perceber isso. Não nos permite nos apresentar como instrumentos viáveis para esse tipo de intervenção. Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade. Além disso, é claro, nós não podemos ignorar que dentro das nossas tarefas, na própria casa espírita, a busca da humildade, ela é fundamental. Somos espíritos falhos, temos as nossas vaidades, o orgulho ainda grita alto dentro de nós, mas pelo menos é importante que nós nos policiemos sobre as nossas atitudes, especialmente nos caminhos da religiosidade. A potencialidade mediúnica pode ser para nós um fator de orgulho e vaidade. A oratória dentro da casa espírita pode ser para nós um fator de exacerbação de orgulho e de vaidade. Os postos que nós assumimos nos setores administrativos das casas espíritas podem ser para nós um fator de exacerbação de orgulho e de vaidade, prejudicando essa nossa busca por essa virtude tão valiosa, como nos disse Jesus, que é a humildade. Quando nós nos colocamos como mais importantes do que a tarefa, que na verdade para nós é uma oportunidade de aprendizado, de transformação, o sinal vermelho deve acender. Quando nós nos colocamos como a figura mais importante do trabalho em que estamos inseridos, isso é um risco. E a bandeira vermelha tem que subir para que a gente possa perceber isso e controlar os nossos pensamentos e as nossas ações. Kardec também conta uma história numa das revistas espíritas muito interessante quando ele se refere aos médiuns. Já na época de Kardec, vejamos que o problema, né, que essa preocupação vem de longa data. Kardec conta que numa dada reunião mediúnica, um dos médiuns que estava acostumado ali a dar a passividade para se ouvir a palavra do mentor, ele não foi chamado naquela ocasião. Outro foi convidado em seu lugar. E ele se revolta com isso. Ele se revolta. Kardec conta que no meio da sessão ele levanta, diz que aquela situação era imperdoável, sai, bate a porta, nervoso. E Kardec diz, a palavra imperdoável não poderia jamais sair da boca de um espírita, não é? E naquele contexto ele mostra, né, ele apresenta para nós esse fato, mostrando-nos, revelando-nos como a nossa falta de cuidado em relação à nossa posição dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho no seio da doutrina do movimento espírita, pode nos comprometer. E isso, no exemplo dado por Kardec, significa falta de humildade. Imaginemos sair de um ambiente como esse, no meio de um trabalho mediúnico,
por não ter sido escolhido naquela noite para dar a passividade do mentor, isso é sinal de falta de humildade. Que, repito, todos nós estamos sujeitos em inúmeras situações do nosso dia a dia. A todo instante somos muitas vezes pegos de surpresa por atos, por pensamentos vaidosos, invejosos, orgulhosos. Por isso nós precisamos ter essa consciência para que possamos nos policiar. Isso é muito importante. Sobre o tema ainda Jesus, mais uma vez. Nós muitas vezes nos colocamos como superiores naquilo que nós fazemos, em inúmeras situações da nossa existência, e Jesus, o mestre dos mestres, o humilde dos humildes, nos dá lições inúmeras sobre qual é o caminho certo em matéria de humildade. Há uma passagem em João, capítulo 5, versículo 30. Jesus, depois de uma série de diálogos com seus servidores, ele cura, com seus discípulos, melhor dizendo, ele cura um enfermo lá no tanque de Betesda. Ele faz uma cura num sábado, ele é contestado por curar no sábado, mas ele faz uma cura naquele momento. Um homem esperava para tocar as águas do poço. A tradição naquele momento era que quando as águas do poço de Betesda se mexiam, era porque um anjo descia do céu, tocava as águas, e aquele que primeiro chegasse até as águas se curaria de qualquer mal. E esse homem não conseguia nunca chegar até o poço quando as águas se moviam, porque, dada a sua enfermidade, ele era muito lento. Mas Jesus se aproxima dele, ele pede a cura e Jesus o cura. E depois de todo um contexto de quem curou, quem não curou, Jesus é questionado sobre aquele ato. E ele diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Em outras palavras, essa cura não se deu por mim, mas pela vontade de meu Pai. E muitas vezes nós lembramos, quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Um sinal de extrema humildade. O mestre dos mestres, que tantos curou, que a tantos devolveu o andar, devolveu a visão, dizia: eu, de mim próprio, não posso fazer coisa alguma. Tudo isso que acontece é pela vontade de Deus, não pela minha. E muitas vezes nós, nas pequenas coisas que fazemos, dadas as nossas limitações, nos colocamos em patamares superiores às pessoas que estão à nossa volta. É um ponto para que nós reflitamos. É um ponto para que nós perseveremos na vigilância. Não é de um dia para a noite que nós nos tornaremos as criaturas mais humildes do mundo. Há um processo, há um esforço para isso e nós sabemos. Nós sabemos. Não é fácil. Não é fácil. O orgulho, a vaidade ainda gritam alto em nossos corações. Mas termos esse norte e sabermos da importância dessa virtude no nosso progresso espiritual, talvez nos dê um ingrediente a mais para que nós busquemos essa vigilância constante. Entre nós aqui, eu lembro, para encerrar, de uma passagem que um companheiro nosso que teve a chance de conviver com Chico Xavier nos conta. Segundo a narrativa dessa situação, Chico Xavier estava num determinado ambiente e era uma sessão com muitas pessoas, não é? Centenas, talvez milhares de pessoas naquele contexto, e as pessoas vinham, passavam pelo Chico e beijavam a mão dele por gratidão. E Chico sempre devolvia o beijo de volta. Sempre que alguém beijava a mão de Chico, ele pegava a mão e beijava de volta. Só que Chico já estava um pouco debilitado e a pele de Chico estava
frágil, não é muito fina. E conta-nos o companheiro que a pele dos lábios de Chico, também já frágil, devido a uma série de problemas e, naquele contexto, a própria idade, tantas mãos ele havia beijado que a boca dele tinha se machucado, aberto uma pequena ferida e sangrava. Mas ainda assim ele continuava beijando as mãos de todos aqueles que passavam. E o companheiro pergunta: Chico, por que você continua beijando as mãos dessas pessoas? Você já fez tanto por elas? E ele diz: eu beijo as mãos delas porque eu não posso beijar seus pés. Se eu pudesse, eu beijaria os pés. Chico reconhecia que aquelas criaturas não eram criaturas menores do que ele. A condição de servo daquelas criaturas era, para Chico, a observância direta dos ensinamentos de Jesus, quando nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E era isso que Chico estava exercitando naquele momento. Ele que também auxiliou a tantos, que consolou a tantos, não via nessas criaturas sofredores menores, mas irmãos benditos, queridos, que lhe propiciaram tantos momentos de graça no servir. A graça do servo. Bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus, nos lembra Jesus. Essa é a reflexão do Evangelho de hoje. Mais uma vez, agradeço profundamente a oportunidade de aqui estar. Repito, não só por poder falar aqui para vocês, mas por poder ter tido o contato com essa lição tão cara e tão necessária, especialmente para mim, e tenho certeza que muito valiosa para todos nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, e após essa aula maravilhosa que tivemos hoje, profundamente agradecidos a Deus e a Jesus, vamos tomar um minuto para vibrar, que Deus e Jesus possa estar conosco nesse momento. Então vamos todos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Senhor da vida, ao nosso Pai Criador. Vamos agradecendo por todos os ensinamentos que nos foram concedidos nessa noite, para que Deus, Jesus, possa também fazer com que esses ensinamentos fiquem dentro de nós por toda a eternidade, que possamos aplicá-los em nossas vidas. E nesse momento, vamos doar o que temos de melhor para o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo, mentalizando a Terra envolvida em muita luz, numa luz forte que traz paz e harmonia para todos os povos, principalmente os povos em conflito, principalmente para sociedades em desequilíbrios. Vamos vibrando muita luz pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que enfrenta há muito tempo dificuldades grandes. Que possamos nos harmonizar com a energia do nosso planeta, que possamos contribuir com a nossa pequena chama de luz, dando o nosso melhor em sentimento, em emanações de amor, para que o nosso Brasil possa se apaziguar, para que possamos crescer como sociedade.
Vamos vibrando a todos os servidores sociais, policiais, bombeiros, professores e todos os outros tipos de servidores também. Que todos possam receber muita luz e fortalecimento em suas tarefas diárias. Vamos vibrando também por todas as pessoas que estão acometidas pelas dores do corpo e da alma, as que sofrem de depressão, as que sofrem de ansiedade, de pânico, as que sofrem de insônia e tantos outros transtornos emocionais que nos afetam dia a dia. Vamos vibrando muita luz por elas, aos doentes que estão hospitalizados. Todos possam receber a visita de Dr. Bezerra de Menezes, para que possam ser auxiliados em sua recuperação. Vibrando também pelos nossos lares e todos que lá estão, que o Mestre Jesus possa estar com eles hoje e sempre. Vamos rogando também às equipes socorristas que possam abençoar a todos os trabalhadores do Afracis e do Profeta, que nunca desanimem, apesar das tempestades, possam sempre encontrar a força para prosseguir. Pedimos também para que Deus e Jesus abençoe a todos os alunos deste curso e os assistidos do Afracis, para que busquem sua renovação, porque aí está a fonte de toda a cura. Que Deus e Jesus possa também fluidificar as nossas aguinhas, se tivermos colocado nosso copo com água à frente de nós, que essa possa ser transformada em remédio necessário e salutar à nossa saúde na medida do nosso merecimento. E vamos então, ainda ligados a toda a espiritualidade amiga, dando graças a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, e agradecemos de todo o nosso coração a todas as bênçãos recebidas e rogamos também a espiritualidade para que possamos estar reunidos novamente para uma próxima aula, para um próximo encontro. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.